Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para a segunda breve meditação da série O que é uma igreja comprometida com missões? Baseada no texto de Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. A primeira característica de uma igreja comprometida com missões é que uma igreja comprometida com missões é uma igreja alicerçada na palavra de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 42, numa pequena parte do versículo diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus é o conteúdo fundamental e exclusivo para o desenvolvimento e o amadurecimento espiritual da igreja. É a verdade de Deus revelada aos apóstolos. Ou seja, tudo o que Jesus ensinara é o Evangelho que fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. O teólogo do século XX, John Stott, afirmou o seguinte: toda a Escritura prega o Evangelho. Deus evangeliza por meio dela. Isso significa que a Bíblia é um livro missionário, porque nela está o Evangelho, e também Deus é missionário, porque Deus fala por intermédio da Bíblia. Há pessoas que dizem: Deus não fala comigo. Isso significa que a pessoa não está lendo a Bíblia, porque se ela quer ouvir a voz de Deus, ela tem que ler a Bíblia. Então isso significa que a Bíblia é o livro missionário de Deus e, portanto, como ela vem de Deus, ela é fruto da revelação de Deus, do Deus missionário, devemos pregá-la aos pecadores. Mas antes, ela é o fundamento da igreja. A Bíblia é o clamor de Deus em linguagem humana. Todas as doutrinas e ensinos estranhos à Bíblia devem ser recusados, rejeitados, porque os reformadores do século XVI reafirmaram a superioridade da Bíblia sobre a tradição. João Calvino disse o seguinte: a Escritura é a escola do Espírito Santo, na qual nem se tem deixado de pôr coisa alguma necessária e útil de conhecer, nem se ensina mais do que é preciso saber. O que Calvino está afirmando aqui é a suficiência da Bíblia. Ela é suficiente para a transformação da vida do pecador, para moldar o caráter, para nos mostrar a salvação, para nos instruir acerca de como devemos nos comportar diante de todas as situações. A Bíblia é suficiente. Nós vamos perceber que a Bíblia, toda a Escritura, é inspirada por Deus. Nós vamos entender que ela não é fruto da imaginação, da lucubração humana, mas da revelação divina. Nenhum homem ou igreja tem autoridade para adicionar ou para remover sequer uma palavra das Escrituras. A Bíblia também é a nossa suprema autoridade em questão de fé e prática. Isto significa que nenhum dogma, conhecimento ou experiência pode ser acolhido se não contiver embasamento na palavra de Deus. A Bíblia não tem uma opinião ou uma palavra sobre os pontos essenciais que aborda.
A Bíblia tem a verdade última, final e absoluta. A Bíblia também não contém erros. Ela é infalível e indefectível em sua mensagem. Ela é inerrante em seu conteúdo. Foi o próprio Senhor Jesus que afirmou de maneira determinante o seguinte, que está registrado em João 10, versículo 35. A Escritura não pode falhar. Como disse anteriormente, a Bíblia é também definitivamente suficiente para nos doutrinar, para nos exortar e para prover a nós o conhecimento acerca da vontade de Deus e também para nos prover o conhecimento de como obedecer a Deus. Logo, procurar outros meios fora da Escritura, como profecias, revelações, sonhos, visões, está em completo desacordo com o ensino da própria Escritura. Porque não podemos acolher a autoridade da Bíblia e, ao mesmo tempo, corremos atrás de outras fontes para conhecermos o que Deus tem para nós. Deste modo, nós devemos meditar, praticar e pregar a palavra de Deus. Ou seja, uma igreja comprometida com missões é, antes de qualquer coisa, uma igreja bíblica, uma igreja fundamentada somente e em toda a Escritura. Eu fico por aqui. Um forte abraço em Cristo Jesus e até o próximo estudo.